Nesse momento, celebremos com toda alegria ao Senhor, pois grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Cantai ao Senhor um novo cântico. Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico. Sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico, pois se agrada em recebê-lo. Toda a criação cantai, glória ao nosso Deus, rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico, pois se agrada em recebê-lo. Toda a criação cantai, glória ao nosso Deus, rendei-vos a Ele. Glória, Senhor, para todos sempre. Aleluia. Boa noite a todos, você que está aqui no templo, você que está pelo YouTube, você que irá assistir depois. Convido você a abrir sua Bíblia, você que está aqui, ou acessar o aplicativo no seu celular, no texto de Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, primeiro livro da Bíblia, não há o que errar. Gênesis 22, vou ler até o versículo 19. Lhes peço que acompanhem esse texto. Esse texto tem muito a que nos falar. É óbvio que toda a Bíblia. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos, Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado.
No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se provará. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos e juntos partiram para Berseba, onde passou a viver. Poder sentar. Essa é uma palavra desafiadora e é muito comum nos concentrarmos muito mais no que significou aquele momento para Abraão, no aspecto da providência de Deus, do que Abraão, dizer sim para Deus. Um dos ensinos desse texto aqui é que Deus pede a Abraão o que ele mais amava, em alguma versão. Essa versão que estou usando diz: a quem você ama, mas isso no original quer dizer a quem você mais ama. Vocês sabem da história. Abraão casado com Sara, e Sara estéril. Deus promete a Abraão e a Sara um filho. Eles têm um filho, alguém chama de filho da promessa. O que acontece agora é que Deus mais uma vez procura Abraão para lhe pedir algo. E aí a gente se reporta ao texto de Gênesis 12, quando Deus diz assim: sai da tua terra, deixa a tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Um desafio. E aí a Bíblia diz também que Abraão imediatamente deixa tudo e vai para um lugar que Deus iria mostrar. Alguém defende que Abraão é titulado como homem de fé, conforme Hebreus 11, baseado em Gênesis 12. Na minha concepção, esse texto me fala mais alto sobre esse homem de fé que tanto foi Abraão. Daqui a pouco, depois de 3 músicas que o pessoal vai cantar, e eu vou voltar para a gente ter a oportunidade dos dízimos e ofertas, eu vou enfatizar mais uma vez esse texto. Estamos vivendo um tempo em que a nossa fé é provada. E talvez a aprovação da sua fé, não a aprovação, mas a aprovação, Deus possa estar dizendo: eu quero que você me dê o que você mais ama. Talvez o seu tempo, talvez a sua zona de conforto, talvez o seu dinheiro. Quando eu falo seu, estou falando entre aspas, porque nada é nosso, tudo é do Senhor. Então, você entrou aqui nesse lugar, você que está aí no YouTube agora assistindo,
Eu gostaria que você tivesse uma concentração nesse tempo de adoração. Esquecesse o que você mais ama abaixo de Deus. Se concentrasse no Deus que você verdadeiramente deve amar. E deve amar, conforme diz Deuteronômio, com toda a intensidade que está no seu coração, que está na sua alma. Então tenhamos um tempo de adoração, como se essa fosse a última vez que você tivesse a chance. Eu quero que demore mais, não quero agora para mim não. Mas como se fosse a última vez que você tivesse que adorar a Deus. Deixa as coisas para lá. Você que está agora na internet, esquece um pouco dos afazeres, porque você pode separar em 24 horas ou em uma semana, um tempo maior para Deus, de 1h20, 1h30, não vai fazer com que você se canse ao ponto de passar mal. Então vamos orar a Deus, e como tenho dito, agradecer porque estamos aqui, mesmo com dificuldades de número de pessoas, que não pode, mesmo com distanciamento, mesmo tendo que obedecer à lei, devemos obedecer à lei sim. Você que está aqui, sua temperatura foi verificada, você deve ter recebido um pouco de álcool na entrada, e você tem álcool nas paredes do templo. Então vamos agradecer a Deus porque você pôde sair da sua casa e pôde estar aqui. Alguém pode se perguntar, mas por que o culto não é no domingo e é no sábado? Mudou alguma coisa? Mudou por conta da lei. Então a lei diz que não podemos ter nenhum momento como esse tipo de momento aqui após as 15 horas do domingo. Então estamos observando a lei. Então, quando a lei mudar, liberar para o domingo, iremos voltar normalmente às atividades da igreja no domingo, como é de praxe. Enquanto não mudar, não tem problema algum de você prestar culto a Deus, seja no sábado, na sexta-feira, na quinta, enfim. O ideal é prestar culto a Deus. Vamos orar ao nosso Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa. Aqui não é um lugar santo, mas esse é o lugar que o Senhor separou para o povo desta igreja, cultuar o Teu santo nome juntos. Te agradecemos porque podemos sair da nossa casa e chegar aqui. Nos ajuda para que nesse tempo tenhamos um tempo de reflexão, de adoração, de entrega total ao Senhor, justamente porque aqui estamos adorando o Teu santo nome. Seja com aqueles que estão na internet, abençoa as suas vidas, abençoa aqueles que por algum problema não podem acessar, não puderam vir até a Tua casa. Mas, Senhor, estamos vivendo tempos difíceis e eu te peço no nome de Jesus que o Senhor aviva o coração do Teu povo, aviva o coração da Tua igreja. Faz com que aqueles que estejam fracos na fé possam erguer seus ossos, ou juntar os ossos, juntar cada pedaço, para que possam perseverar na fé, assim que um dia o Senhor os chamou. Ser com cada parte deste culto, os louvores através da música, através das ofertas, através também da pregação da Tua palavra. É no nome, Senhor, do Teu Filho que nós oramos. Amém. Vamos cantar 3 músicas, depois eu volto então com os dízimos. Vamos ficar de pé para celebrar o nosso Deus. Senhor, te amamos, Deus. Jesus, te glorificamos, Senhor, e dizemos que em Ti está o nosso prazer, Senhor. Encha nossas vidas, os nossos lares, Senhor, da Tua presença, Senhor. Que possamos Te adorar, Senhor, nessa noite com todo o nosso coração. Recebe os nossos louvores, Senhor. Aleluia. Senhor, quero viver ao Teu louvor, Te entregar tudo que sou, com meu viver Te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor. Tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em Ti. Erga tua voz e declare com toda a força. Aleluia! Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te glorificar, Senhor, te bendizer. Minha paixão
te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Senhor, quero viver pro teu louvor. Declare: te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis. Senhor, tua verdade viverei, em santidade servirei. Minha herança está em ti. Senhor, recebe a nossa adoração. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. E você que está na sua casa, abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti. Te adorar, Senhor, é meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Aleluia! Grande é o nosso Deus. Aleluia! Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Declare, igreja. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. A igreja do Senhor declara. Quero ouvir o coral. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Declaramos, Senhor, na cidade do nosso Deus, seu santo. Tu és a nossa alegria, Deus. Só em ti, Senhor, a alegria de toda a terra.
Senhor, em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Só por isso, Deus, de dele nos prostramos. Declara, igreja. Só Tu és o Deus eterno. E declaramos confiança em Ti, Senhor. E descansamos em Ti, Senhor. Porque Tu és Deus de todas as coisas e o controle está em Ti. Aleluia. Cobre-me com Tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em Ti. Sabe bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo bem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. És o Deus de nossas vidas. Oh, Jesus, nós Te adoramos. Aleluia.
Irmão, você pode sentar agora? Nós vamos ter um momento que é de adoração. Um momento em que no culto separamos para você dar uma oferta ou devolver o que não é seu. Devolver o que não é seu é devolver a partir da 10ª parte do que você ganha. Eu sei que isso para muita gente é um desafio enorme. Muitos não conseguem fazer isso. Na minha concepção, isso é resultado do processo de santificação pós-conversão. Mas muitos não conseguem vencer essa dificuldade. E eu separei, aliás, pedi para que o Simário separasse essa frase, essa música, que diz: descansarei, pois sei que és Deus. A gente gosta muito daquele texto do Novo Testamento, dos Evangelhos, que diz que Jesus estava dormindo no barco, o barco começa, e aí, Senhor, faz alguma coisa, ele consegue parar a tempestade. E aí eles descansaram, o Senhor estava com eles. Devolver o que é de Deus é dizer a Ele: estou descansando, porque eu sei que Tu és Deus. Eu sei que Tu és o dono do ouro, da prata, eu sei que o Senhor é o dono de todas as coisas, portanto eu preciso confiar completamente no Senhor. Eu não vou aqui abrir a Bíblia para poder explicar sobre esse assunto, mas eu gosto muito dessa música e dessa parte quando diz: descansarei, pois sei que és Deus. Descanse no Senhor. Quando você devolve o que é dele, você descansa, porque aquilo passa a não ser mais seu. É dele. É ele que separa pessoas para gerenciar ou para fazer a manutenção da sua casa. Então, nesse momento em que Dudu vai... Já está pronto aí, né, Dudu? Vai tocar. Você pode sair do seu lugar e depositar uma oferta, o seu dízimo no gasofilácio. Depois eu vou pedir a Sidney que depois ore. E esse momento não estava na programação, mas eu tenho sentido que precisamos fazer alguma coisa que fazemos no passado, que é testemunhar nesse momento de culto. Então hoje eu vou dar um tempo até 2 pessoas para fazer isso. Você não vai usar nenhum microfone, porque estou usando o microfone, as meninas estão usando outro, então não é conveniente que você pegue um microfone, mas eu tenho certeza que a sua voz sem microfone vai chegar até os irmãos que estão no fundo. Enquanto o Dudu toca, você pode sair do seu lugar e depositar aqui no gasofilácio. Depois então eu volto, Sidney ora, e nós vamos ter 2 testemunhos sobre o que tem sido sua vida, ou o que você está precisando de oração. Pode tocar, Dudu. Vocês perceberam que Arthur providenciou o microfone, e aí até 2 irmãos, um testemunho rápido, pode colocar para a igreja, como nós fazíamos no passado. Sidney é o primeiro? Você vai orar, desculpa, esqueci. O Sidney vai orar. Depois disso, pode orar, pode ficar aí. Agradeço a Deus essa oportunidade, porque às vezes a pessoa não devolve aqui, mas devolve por transferência bancária. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus,
Muito obrigado pela oportunidade que tu está nos dando nesse momento de poder devolver o que é teu. Muito obrigado, meu Pai, também porque tu nos dá todo dia o fôlego de vida para que possamos batalhar aqueles que nesse momento não puderam entregar o que é teu, mas batalhar para alcançar objetivos que tu nos dá. Não só crescimento espiritual, mas também financeiro. Amém. Amém. Ver se vai dar certo aqui. Ok. Acho que agora vai. Então você pode vir aqui dar seu testemunho. É bom, ficando distante. Deus tem cuidado de nós, né? Acho que a gente tem que agradecer todos os dias pelo cuidado dele, como diz aí a canção, que é um versículo, né? Descansarei, pois sei que é Deus. Não está sendo fácil essa questão da pandemia, né? Não está sendo fácil ficar em casa. Eu sou professora e não estou trabalhando na escola, estou trabalhando em casa. É muito difícil, mano. Passar mais de um ano dentro de casa. Uma pessoa que está acostumada a sair todo dia para trabalhar, conviver com uma criança, viver num ambiente escolar. Mas eu sei que Deus está cuidando de todos nós. Também quero fazer um agradecimento especial pelos irmãos que oraram pela vida do seu Carlos, porque ele já está bem, né? Ele está falando, vai fazer o tratamento, mas ele já está bem. E agradeço pelos irmãos que oraram. E agradeço também, como eu já disse uma vez no grupo pequeno, pela minha família, né, que está lá em Sorocaba. Em Sorocaba é uma das cidades que mais tem o índice de transmissibilidade lá em São Paulo. Número 1, quase, no ranking. Mas até agora ninguém da minha família pegou esse vírus lá, né? E nem minha mãe, que é idosa, nem minha sobrinha, que tem lúpus. Então eu agradeço a Deus por esse cuidado, porque a gente pode confiar em Deus. Não quer dizer que a gente não vai ficar doente, mas mesmo doente, Deus cuida de nós. Outro irmão? Contanto que não pegue no microfone, por favor. Uma outra pessoa? Se não, eu quero agradecer aqui porque Edna está aqui. Um motivo especial desse agradecimento é porque Edna esteve muito doente. E nós oramos como igreja. Às vezes é difícil ela vir aqui falar, mas eu lembrei que precisamos agradecer a Deus porque a oração tem poder. A oração chega no céu. Deus escuta. Ele responde. Eu disse outro dia uma mensagem, Edna, não sei se você escutou, assistiu, sei lá, mas que nós reclamamos muito. Mas tenho certeza que nesse quase um ano e meio, Deus tem mais abençoado vidas do que qualquer outra coisa. Então, nesse reinício de testemunhos da nossa igreja, no culto, além de Simone, eu agradeço pela sua saúde, por você estar aí sentada, daqui a pouco em pé, pronta para adorar a Deus e com saúde. Vamos então cantar mais 2 músicas, depois eu volto para pregar. Irmãos, antes de cantar, até falei com o Dodô sobre isso. Queria compartilhar algo com vocês, porque quando eu estava fazendo meus ensaios individuais, para estar aqui nessa noite, Deus colocou algo no meu coração e eu sinto vontade de falar. Eu nem gosto de falar, assim. Meu negócio é mais cantar mesmo, e só pela graça também, que eu tenho muito a aprender. Mas eu sinto de Deus, então,
Vamos lá. Os professores estão aqui, podem me corrigir. Veio muito no meu coração, diante de muitas coisas que eu passei, que eu nunca pensei passar na minha vida. Em novembro do ano passado, eu e minha mãe tivemos Covid. Antes disso, o meu noivo foi diagnosticado com câncer na tireoide. E foi um vendaval na minha vida. E eu vi aquele Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu pensei no momento que realmente eu ia perder minha mãe. E para mim foi... E ela chorava. Teve um dia que ela chegou em casa, está aqui ela para testemunhar. E ela dizia, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Eu disse, não é Deus que vai saber que vai morrer? É assim, a gente tenta dar uma palavra de força, mas a gente está abalado também, porque a gente tenta ser forte para ajudar quem está mais fraco naquele momento, né? Minha mãe tinha ido para o hospital sangrando, a gente sabe o que era, depois descobriu um comprometimento nos rins por causa da Covid. Ai, foi muita aflição, meu Deus. E eu vi a mãe sem ar, buscando fôlego, eu não encontrava. E foi uma situação terrível. E ontem eu estava dizendo assim para mim mesma, será que eu posso ter a ousadia de agora entender um pouco da realidade de Jó? Gente, o cara passou por uma situação difícil, o cara perdeu todos os filhos de uma vez. Quantos filhos foram? 13? 10 de uma vez. Perdeu todos os bens. E nesse momento também contraí uma doença que o consumia dos pés à cabeça. Estou falando alguma inverdade? Tudo aqui está certinho. E nesse momento, nessa situação de fragilidade, ao invés de ele encontrar apoio nas pessoas, as pessoas começaram, olha o coitadinho, olha que pena, vai morrer, coitado. E a situação da mulher dele, imagino, né? A mulher perdeu todos os filhos, estava com o marido acabado, doente, prostrado. Para ela deveria ser uma situação bem difícil. Então, nessa situação de vulnerabilidade, eu acredito que ela encheu, né, a cabeça do marido dela, querendo que se voltar uma revolta de Deus. Ele tinha motivos, né, para abandonar a fé dele, como a gente viu no grupo pequeno, ele poderia ser. Mas ele em nenhum momento fez isso. E as palavras dele é uma frase que é magnífica, que diz assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E mesmo a mulher dele falando lá, ele não. Deus é Deus. Ele é o mesmo Deus que dá, ele é o mesmo Deus que pode tirar. Ele é Deus, a gente não tem. Irmãos, eu oro a Deus, que Deus guarde as nossas casas, que Deus guarde nossas famílias de Covid e de todo mal que seja. Mas eu também oro a Deus, que essa adoração, esse espírito que tinha em Jó, essa fé que tinha nele, possa brotar em nossos corações e que a gente possa adorar a Deus independente das circunstâncias. Que nós possamos adorar a Deus independente da adversidade. Que a gente aprenda a confiar nele e descansar diante da adversidade. E adorar mesmo quando perdemos alguém. Mesmo quando estamos no vale da sombra da morte. Mesmo que estejamos em situações que a gente pense que Deus não está ouvindo, que Deus não está agindo, mas mesmo que no nosso interior isso brote, mas que a gente possa fazer como Jó, não, Deus é Deus, Ele existe, Ele deu, Ele tomou, e eu digo, bendito seja o nome do Senhor, e que essa adoração possa brotar no nosso coração nesse momento, e que a gente possa adorar a Deus, aleluia. Vamos lá, Dudu. Quando brilha o sol,
ou se a chuva vem quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, em silêncio estás. Eu declaro, Senhor, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desamparará, nem desistirá. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desamparará, nem desistirá. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desamparará, nem desistirá. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha juntura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir, Senhor. Aleluia. Entra na minha casa.
Não sei quantos que estão aqui, você que também que está assistindo no YouTube, esse final de semana, quantos puderam assistir um congresso de missões da Junta de Missões Mundiais, a Junta Missionária dos Batistas Brasileiros, responsável pela pregação do Evangelho fora do Brasil. Se você ainda não assistiu, entre no canal depois, acho que o canal é jmm.org.br, e assista as palestras que ali foram colocadas. Eu assisti quase que todo, e algumas coisas eu já sabia, outras são novas, mas um dado extremamente importante que nós precisamos internalizar esse dado é que ainda há no mundo 6.000 povos que nunca ouviram de Jesus. Não estou dizendo 6.000 pessoas, estou dizendo 6.000 povos que nunca nenhum ser humano foi lá falar de Jesus. Quando a gente pensa sobre missões, nesse tempo de pandemia, como fazer missões se não podemos evangelizar de casa em casa? Se muitos estão desempregados, como fazer? Que a Bíblia... Obrigado, Arthur. De vez em quando você faz me lembrar o gordo. Que bom, né? Então, nesse tempo com algumas dificuldades, como que a gente vai pensar em missões? Primeiro que na Bíblia é muito clara sobre as ordens que Deus deu através de Jesus à sua igreja. Por exemplo, a grande comissão em Mateus 28:19 não é um pedido, por favor, uma solicitação, faça se possível. Não, é uma ordem. Vão, façam discípulos. A outra palavra de Jesus está em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não está dizendo se você pode ou não, não está perguntando, está dando uma ordem. Essa ordem, disse há pouco, mas vou repetir, é uma ordem para a igreja instituição, e para a igreja, e é muito comum se ouvir isso hoje, pessoas. Pensando nos desafios que temos, não apenas fora do Brasil, mas no Brasil e na nossa comunidade como um todo, e ainda mais nesse tempo de pandemia, eu penso que é uma oportunidade ímpar que a igreja está recebendo para fazer a missão dela no mundo. Quando a igreja faz uma obra social, ela está fazendo missões. Quando ela se preocupa com o próximo e vai fazer algo para esse próximo, ela está se preocupando com a obra missionária. Algumas coisas que são extremamente importantes, que foram noticiadas no próprio Congresso, é o que está acontecendo fora do Brasil, em alguns países onde a sua oferta missionária está chegando lá, porque está abençoando famílias que estão recebendo o Evangelho e que estão recebendo o alimento que tanto se necessita. Então, a dificuldade não é só no Brasil, temos muitas, sim. Temos muitas dificuldades nesse estado do Rio Grande do Norte, temos muitas, sim. Eu conheço alguns lugares aqui no estado que eu quero voltar quando tudo for possível. Se você quiser viajar comigo, você vai e nós vamos nesse lugar, para você ver o que é pobreza. Para você depois sair de lá, possivelmente doente espiritualmente falando. Possivelmente você vai querer levar seus filhos para ver o que é pobreza, que de repente ninguém daqui viu. Por que estou falando isso? Porque o congresso ele foi impactante para mim. Acho que Francimário assistiu também, já me disse que foi muito importante para a vida dele. Mas porque eu vou falar algo que tem a ver com isso. Tem a ver com o que eu estou fazendo no mundo,
tem a ver com o que a igreja está fazendo no mundo, na localidade onde ela está inserida, na comunidade onde está, o que ela está fazendo nesse país, o que ela está fazendo fora desse país. Então, nós, como junta missionária, nós estamos em mais de 80 países no mundo pregando o evangelho. E nós somos hoje mais de 2.500 missionários espalhados no mundo, sendo sustentados por sua oração e por sua oferta. Não sei se você sabe, mas os irmãos Nicolas e Lorenza, que ainda são membros aqui, moram no Chile e eles estão iniciando a plantação de uma igreja em parceria com Missões Mundiais, em parceria com a Junta Missionária do Chile. Vocês não sabiam, estão sabendo agora. Deus colocou algo no coração daquele casal para fazer a obra e eles assim estão começando a fazer. Ah, mas como que eu faço isso, pastor? João, em seu primeiro capítulo, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 40 a 42. Diz assim: André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João Batista, João, o primo de Jesus, João, aquele que batizou Jesus, João, aquele que cortaram sua cabeça. Dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele, para Pedro, e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Falo hoje à noite sobre o tema: Senhor, não me deixe de fora. Há para se pensar duas situações nesse tema. Para aqueles que estão distantes de Deus e que querem de alguma forma se chegar a Deus, e aí apela: Senhor, não me deixe de fora. Ou para aquele cristão que, se ainda não sabe, vai saber, tem uma missão no mundo, e talvez seu apelo seja: Senhor, não me deixe de fora dessa missão. Eu disse aqui repetidas vezes que você não nasceu à toa. Deus tem algo a fazer no mundo a partir de você. Já pensou sobre isso? Já parou para refletir que você não está nesse mundo à toa? Que entre milhares de espermatozoides querendo entrar, você foi o único que entrou? E que Deus te separa desde o ventre da sua mãe, conforme foi com Jeremias, para que você um dia pudesse então entregar a vida a Jesus e agora pudesse ser um servo dele e fazer algo que viesse beneficiar esse mundo? Qual o legado que você vai deixar nesse mundo? Já disse aqui uma vez que uma senhora no interior do Ceará faleceu já com quase 100 anos. E aí no sepultamento dela, mais de 100 pessoas chegaram naquele lugar e era praticamente o mesmo testemunho, dizendo assim: essa mulher levou o evangelho a mim e eu aceitei Jesus por conta que ela pregou o evangelho. Mais de 100 pessoas. Essa mulher deixou um legado. Ela compreendeu a missão que Deus havia dado no mundo. Quando a gente olha para esse texto começa a narrar, você olha a partir do primeiro capítulo, alguma coisa sobre João, aquele que batizou Jesus, João Batista, não o Batista, mas João Batista. Ele nasce antes de Jesus, ele é primo de Jesus, ele vem anunciar aquele que iria chegar e aquele que iria levar o pecado das pessoas. Engraçado, João tinha discípulos, mas mesmo assim João fez questão de dizer aos seus discípulos sobre a pessoa de Jesus. Quando você lê o texto, você percebe de forma muito clara que esse moço, por nome de André, era discípulo de João.
Mas agora ele, não é uma questão de virar a casaca, longe disso, João sabia da sua missão, e sabia mais ainda da missão do Messias. Agora André começa a seguir Jesus. Você pode perceber que esse discípulo, por nome de André, não se enfatiza muito a pessoa dele, ou quase nada nos evangelhos. André é um personagem, está entre os 12. André aparece muito pouco, mas o momento em que ele aparece é extremamente importante para aquele momento, extremamente importante para a proclamação do evangelho, extremamente importante para nós hoje. Às vezes a gente quer aparecer demais, achando que aparecer demais é importante. Não, talvez Deus queira usar você em pequenas coisas, para que essas pequenas coisas no futuro se tornem grandes coisas. A questão é se deixar ou se permitir ser usado. Esse texto narra os primeiros passos do ministério de Jesus no mundo. Você sabe muito bem que aos 30 anos ele começa seu ministério, ele primeiro vai e passa 40 dias jejuando e orando, e agora então ele aterriza. E aí ele começa a chamar seus discípulos, e o convite de Jesus era muito interessante. Ele diz: vem, segue-me. Vocês sabem, já disse aqui, que era muito comum a criança, quando crescia na escola judaica, aprendia o Pentateuco, aprendia os profetas menores e maiores, e ele então ia escolher um rabi. Com Jesus foi diferente. Ele era um rabi, sim, mas ele que escolheu aqueles que iriam seguir a pessoa dele. Jesus estava começando a convocar pessoas, a convocar os discípulos para aprender com ele, para estar com ele, para que fossem ensinados a proclamar o evangelho, as boas novas, para que começassem a igreja de Jesus no Pentecostes. André está entre os primeiros que foram chamados. Mas há um detalhe importante. André apresenta Pedro ao mestre. Eu vou explicar um pouco no primeiro ponto. Sua mensagem eu vou aproveitar outro dia, tá? Mas antes eu vou precisar preparar bem o povo, porque vai ser muito chicote, eu acho, sabe? Primeiro ponto, eu estou falando isso porque na aula Arthur sugeriu pregar sobre, vamos achar um tema, sacerdócio nesse tempo, pode ser esse. E aí eu estou orando muito e estudando muito para pregar depois sobre isso. Mas o primeiro ponto é, o que importava para André era compartilhar o melhor presente que recebera. O versículo 41 é muito claro nisso. O texto diz: o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. A primeira pessoa que André encontra é Simão, seu irmão, Pedro. Ele diz a Pedro: achamos o Messias. Olha, aquilo que era falado pelos profetas, olha aquilo que está nos Salmos, olha, ele chegou. Olha, eu encontrei com ele. Eu tenho acesso a ele, eu me conecto a ele. Eu não preciso usar o Wi-Fi, eu passo por ele e encontro com ele. Agora então, quero te apresentar algo a essa pessoa, você, Pedro. Essa pessoa que mudou minha vida, essa pessoa que me chamou para um compromisso mais pessoal com ele. André, quando resolve seguir Jesus, ele, na minha concepção, fica impaciente enquanto não levava outra pessoa a seguir também o mestre. Senhor, diz o tema, não me deixe de fora. Não me deixe de fora na missão que eu tenho nesse mundo. E na minha concepção, a primeira missão nesse mundo, se eu recebi o Salvador como Senhor da minha vida, eu preciso propagar o Salvador para outras tantas pessoas nesse mundo. Em uma das palestras no Proclamai, uma professora, alguém perguntava como fazer para discipular pessoas nesse momento. Ela dizia, não sei se o Francimar lembra, agora se tornou ainda mais fácil. Porque anos atrás nós não tínhamos em nossas mãos um aparelho que se comunicava com o mundo todo. Agora nós temos esse acesso para falar com pessoas do nosso país, fora do nosso país, o mundo todo.
Agora você tem acesso de dizer às pessoas que você era um seguidor de Jesus, de oportunizar para que essas pessoas também possam seguir o Mestre. André pensou assim: poxa, eu encontrei o Messias. Por que não anunciar que encontrei o Messias? Por que não levar outras pessoas a ter um relacionamento com o Messias? Por que não levar outras pessoas a ser um seguidor do Messias? Poxa, que legal, ele me escolheu. Agora eu vou levar outra pessoa até ele, para que ele faça a mesma coisa. E a Bíblia registra que Jesus disse a Pedro: você vai então andar comigo. Não foi assim? Mas isso aconteceu porque André deu o primeiro passo. André reconhecia da importância que era o Messias na vida dele e sabia muito bem da importância que seria o Messias para a vida de outras tantas pessoas. Você reconhece a importância do Messias na sua vida? Legal! Ele é meu Salvador, eu posso descansar nele, ele é fiel, ele é meu Deus, joia! Mas o que você está fazendo além disso? Você quer participar desse negócio ou não quer? Gente, existem pessoas que estão na igreja há 30 anos e que nesses 30 anos nunca ganhou ninguém para Cristo. Tem alguma coisa errada. Ah, pastor, mas eu não sei evangelizar. Papo furado seu, para não dizer papo diabólico. Não tem cabimento uma pessoa permanecer no evangelho há 30 anos e não saber pregar o plano de salvação. Não tem cabimento. Se você me escuta e está nesse estado, não vou te pedir desculpas, o problema é seu. Se você recebe o evangelho e não compartilhou o evangelho, tem alguma coisa errada com você. Não é com o evangelho, não é com a igreja instituição, é com você. Você está fazendo questão de não participar desse time, de não estar nesse time. Com André foi diferente. André teve o prazer de dar a boa e melhor notícia a Pedro: achei o Messias. Achei aquele que estava sendo prometido. Ele chegou. Que coisa maravilhosa. Que notícia, ou por que não dizer a melhor notícia. André não pensou duas vezes em deixar Pedro longe desse encontro. Eu anoto no meu esboço que aconteceu algo no coração de André, uma consciência de não deixar Pedro de fora desse momento especial na história do mundo. Vou falar um pouco sobre Pedro. Mas é importante a ação de André. Ele resolveu não ficar com Jesus sozinho para ele, para si, mas ele resolveu compartilhar Jesus para com outras tantas pessoas. Fica uma pergunta no ar. Você é cristão? Ganhou quantas pessoas para Jesus? Não estou dizendo que você tem mais poder do que o Espírito Santo, longe disso, quem convence o pecador é o Espírito Santo, mas Deus quer usar você para trabalhar na vida de outras pessoas. Se você ainda não se permitiu ser usado, muda sua história, sua vida, a partir de hoje. E repetindo o que a professora disse, hoje ainda está mais fácil de pregar o evangelho do que antigamente. Então, qual a próxima desculpa? Qual a próxima dificuldade que nós vamos continuar colocando? Existem algumas palavras que são muito das igrejas. Uma delas é, ou dos crentes, eu permaneço na minha zona de conforto. Você não precisa ir à Bolívia, você não precisa ir ao Paraguai, você não precisa ir a Moçambique, você não precisa ir a tantos outros lugares. Você pode falar para seu amigo, para seu parente, em qualquer lugar. Missões a gente não só faz saindo do Brasil, a gente faz no nosso bairro, na nossa cidade, se puder, no Amazonas ou em alguma parte do nosso país. André não é tão conhecido como Pedro, mas não desconsideremos sua importância. O que isso me ensina? O que isso ensina a você? Não importa o status com letras maiúsculas. Melhor é ter a consciência e de alguma forma poder ajudar.
André não tinha consciência do que iria acontecer no futuro. André não sabia que a igreja iria nascer no dia de Pentecostes. André não sabia do que Jesus iria dizer aos discípulos: vocês agora eu os farei pescadores de homens. André ainda não sabia dessa responsabilidade que lhe seria imposta. Mas André sabia que com ele estava o Messias, o Cristo, aquele que havia sido prometido. E por conta disso, ele resolve compartilhar o Evangelho. Pedro seria quem foi se não houvesse sido apresentado ao Mestre? Será? Já pensou em pessoas que estão à sua volta e que de repente você pensa: não tem jeito mais não. Não tem jeito. Jesus não vai fazer nada na vida dele. Opa, vamos com calma aí. Quando a gente olha para Pedro, as características de Pedro, você imagina, não, o Evangelho não poderia chegar a Pedro. Vou falar um pouco mais na frente sobre Pedro. Mas o Evangelho chegou a Pedro. E Pedro foi um homem completamente diferente após iniciar a andar com Jesus. Deus usa pessoas para não deixar outros de fora do seu plano original. Qual o plano de Deus quando o homem o desobedece lá no Éden? Quando Adão e Eva pecam? O plano de Deus, meu querido e minha querida, era apenas fazer com que o homem tivesse uma nova chance de se relacionar com ele. A Bíblia diz em uma das cartas de Paulo que a morte de Jesus é como se pagasse um escrito de dívida. É como se estivesse pagando uma duplicata, ou seja, alguém devia algo a alguém. Deus estava em Jesus refazendo a oportunidade desse homem sujo, labugento, se voltar para a pessoa dele. Quando o homem erra, me refiro a Adão e Eva, Gênesis 3,15 é a primeira profecia messiânica. Ali é muito claro do que Deus iria fazer para que esse homem que havia desobedecido a pessoa dele pudesse retornar a ter uma relação com ele. O amor de Deus, já dizia Marte, um irmão aqui no passado, o amor de Deus, ele estava certo e está até hoje, é imensurável. O amor de Deus não tem tamanho. E na realidade, o plano original de Deus começa com a palavra amor. No aspecto de que o meu evangelho, o plano de que eu mandei para que ocorresse no mundo, quando eu mando o meu filho Jesus para morrer pelos pecadores, esse é o plano original, que se inicia com a palavra amor. Ninguém disse para André, não aparece aqui no texto pelo menos, André, vai levar Jesus a conhecer Pedro, ou vai levar Pedro a conhecer Jesus. Ninguém diz isso. Isso acontece, na minha concepção, a partir do momento em que o meu coração começa a mudar, a partir da hora que eu aceito Jesus como Salvador e Senhor. Senhor, não me deixe de fora. Não me deixe de fora no aspecto de que eu saiba aproveitar bem as oportunidades que o Senhor me dá para falar de Jesus, o teu filho, que morreu na cruz do Calvário. Não me deixe de fora na perspectiva de que eu nunca deixe de falar do amor de Deus para com o ser humano, primeiro para comigo, depois para com as pessoas. Não me deixe de fora disso, não me deixe de fora do teu plano original que chegou até mim, chegou até você, chegou até a igreja como instituição. Não me deixe de fora disso. Infelizmente, muitos não entendem que Deus os chamou. A Bíblia diz disso no texto de 1 Pedro, a presciência de Deus. Agora, independente do que a pessoa seja e de quem seja, Deus não deseja deixá-lo de fora. Isso é para você que me escuta. Independente de quem você seja, Deus não deseja deixar você de fora do plano original dele. Que legal. Por que estou dizendo isso? Porque às vezes nós achamos que precisamos ficar de fora, porque não temos condições de nos envolvermos com o plano de Deus.
Ou não temos santidade o suficiente para nos envolvermos com as coisas de Deus. Não me deixe de fora do teu projeto. Não nos deixe de fora, como igreja, do teu projeto. Somos falhos, errantes, andamos em pecado, sim, mas não nos deixe de fora. Eu não estou dizendo com isso que Deus na Bíblia está liberando o pecado. Longe disso, Deus se entristece com o pecado. Mas o texto é claro em Romanos 7, quando Paulo fala sobre o íntimo dele. Quem era a pessoa de Paulo? Imagina nós. Eu separei 3 personagens bíblicos para você poder entender, meu irmão. Tem muito mais que isso. Para você entender que Deus separou essas pessoas para que essas pessoas fizessem a vontade dele. Para você entender hoje, no século 21, que Deus te separou para que você faça a vontade dele, porque ele não quer deixar você de fora. Por isso não precisa perguntar a Deus, tu vai me deixar de fora, Senhor? Ele não vai te deixar. Se você não quiser, tudo bem, ele não vai forçar a barra. Mas ele está dando chance de nós estarmos dentro do processo, dentro do plano original de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho 200 anos de cristão. Opa, se não descobriu, é tua vez de descobrir. Quais são os 3 personagens? Um deles é Pedro, mas o primeiro deles é Davi. Pensemos em Davi. Davi é um personagem espetacular. É espetacular. Mas sabe o que a gente pensa de Davi? A gente pensa, a primeira coisa, no erro do cara. Não é? Não é automático pensar no erro de Davi? Não é, Raquel? A gente não pensa nos acertos do cara. Nós somos assim. Infelizmente. Quando a gente olha para Davi, a gente lembra do pecado dele. A Bíblia cita isso, é óbvio. Mas a gente não lembra da forma especial que Davi foi chamado. A gente não lembra da fraqueza que Davi tinha. Eu estou falando agora em relação à questão física. Ele não tinha nenhuma condição para enfrentar o gigante, aquele que representava os filisteus. Davi, Deus o separou de forma especial. Como disse, Davi tinha todas as ferramentas para dizer não sou eu. Eu não tenho capacidade alguma para lutar contra esse gigante. Jamais sairei vencedor. Não é assim que a gente pensa? Quando nos é apresentada alguma missão, essa missão é grande demais, eu não vou conseguir. Eu não tenho capacidade para tal. Mas Deus, o que trabalha na sua vida, o que trabalha na minha vida, trabalhou também na vida de Davi. Davi tinha um grande desafio. Aliás, ele teve muitos desafios. Mas um deles foi vencer o gigante Golias. Talvez você tenha alguns desafios. Talvez você tenha alguns gigantes a vencer. E aí chegou a hora de você começar a ganhar o jogo. Ou, quem sabe, a virar o jogo, na perspectiva de que Deus não quer te deixar fora desse grande jogo, ou dessa grande partida, que é a pregação do Evangelho. Eu vou pregar no mês de maio sobre um texto em que fala quando Davi entra na caverna de Adulão. Não é adulador, é Adulão. Acho que é 2 Samuel 2:22, ou 1 Samuel, alguma coisa assim. A Bíblia diz o estado espiritual que Davi estava. A Bíblia diz o estado emocional e espiritual dos 400 homens que entraram com ele na caverna. Mas a Bíblia também registra como que Davi saiu dessa. Davi não fez questão para ficar de fora desse negócio. Davi entrou com tudo. Independente da sua incapacidade física. Porque espiritual não. Por mais que ele tenha errado. Independente da sua capacidade física, a gente pode dizer, Davi entrou
no time de Deus, na equipe de Deus. Um outro personagem, e eu escrevi no meu esboço, como não pensar em, e aí anotei aqui o nome dessa pessoa, desse personagem. Você já leu a genealogia de Jesus? Se não leu, faça isso. Você vai perceber as pessoas que fizeram parte da genealogia de Jesus. Tinha cada um, não tinha? Entre essas pessoas, a Bíblia cita, está a pessoa de Raabe. Você sabe quem era Raabe? Possivelmente não faria parte do nosso clã. Raabe era uma prostituta, alguém desclassificada pela sociedade. Mas Deus não quis deixar Raabe de fora. Então, possivelmente para a gente aprender com essa situação. Quando a gente olhar no texto bíblico da linhagem de Jesus, está a pessoa de Raabe, sendo ela da família de Jesus. Raabe, alguém esquecida pela sociedade, e possivelmente essa sociedade no século 21 também a esqueceria. Deus não deixou de fora Raabe. Sabe quem Deus separou para pegar aqueles homens e esconder? Foi Raabe. Não foi um sacerdote, não foi alguém da religião, mas foi Raabe. Por que Deus separa alguém assim? Primeira coisa, para mostrar o amor dele. Segundo, para a gente aprender que Deus pode modificar as situações e as pessoas. Basta, aliás, que o homem permita. Davi não ficou de fora. Raabe não foi deixada de fora. E o outro personagem é Pedro. Na perspectiva de que Deus não deseja deixar você de fora do projeto dele, de fora do plano dele para a humanidade. Quem era Pedro? Olha as características. Alguém rude, um ser humano iletrado, irascível, medroso. Dá para entrar no time, Sidney? Dá, Arthur? Humanamente, não. Não é nem mais excluir, é cancelar, né? Hoje em dia, cancela. Com Deus é diferente. Deus desejava usar Pedro no maior projeto para a humanidade, que é a igreja de Deus no mundo. Rude, não sabia fazer um ó com a quenga, isso é iletrado, viu, Edna? Irascível, leia João 18. Jesus é preso e quem é que puxa a faca? Pode olhar. Corta a orelha do servo Malco. Na hora que Jesus é preso, será que Pedro era gente assim, legal, boa? Não, tal. Medroso, sim, não assumiu o que dizia. Se preciso for, morrerei por ti. Jesus, calma aí, meu amigo, tu daqui a pouco vai negar. Baixa a bola. Mas sabe de uma coisa? Esse homem, que possivelmente a sociedade do século 21, desculpem dizer, mas a igreja no século 21, poderia dizer assim, eu diria, Pedro, aqui você não tem vez. Mas houve algo diferente na vida de Pedro. Pode haver algo diferente na sua vida. Pode ler os primeiros capítulos de Atos, que você vai encontrar o primeiro pregador da igreja. Foi Pedro, não foi Paulo. Foi Pedro, não foi André.
Foi Pedro, não foi Tomé. Foi Pedro. Sabe aquele que cortou a orelha? Sabe aquele que negou Jesus? Sabe aquele que disse assim: eu vou deixar essa coisa, o mestre veio, morreu, estou sem esperança, eu vou voltar a pescar. Esse mesmo Pedro, há uma transformação tão radical na vida dele, que ele começa, é o primeiro homem a ser usado na igreja de Cristo no mundo. Leia Atos capítulo 2, leia Atos capítulo 3, leia Atos capítulo 4, você vai ver, aliás, Pedro pregando o evangelho, se convertem 3.000 pessoas, se convertem 5.000 pessoas. Pedro, com todas as características negativas que tinha, Deus disse assim: não vou deixar você de fora, vou te usar. É esse mesmo Pedro que lá no livro de Atos, Paulo o questiona. Mas olha, Pedro foi ricamente usado por Deus na propagação do evangelho. Paulo também foi, é óbvio. Mas Pedro pregou aos judeus e Paulo pregou aos gentios. Cadê André? A ênfase é Pedro e não André, não é? A ênfase é Paulo e não aquele que cuidou primeiro de Paulo. Mas olha, meu querido e minha querida, se não fosse André, Pedro não teria sido quem foi. Pedro não teria sido o homem que foi usado por Deus. Nós somos André. Existem alguns Pedros nos nossos contatos, seja no Instagram, é aí seguidor, os contatos WhatsApp ou Facebook. Você vai encontrar alguns Pedros que apenas precisam que alguém diga assim: eu conheço o Messias. Você quer conhecer o Messias? Eu vou te dizer como andar com Ele, como entregar a vida a Ele. A minha oração, por mais que eu me sinta incapaz para tal, eu digo a Deus: Deus, não me deixa de fora. Eu quero fazer parte do seu time. Eu posso, de repente, não ser o melhor jogador, mas eu quero fazer parte do seu time. Querido e querida, você que está aqui, você que está na internet, essa mensagem não é para alguém ser pastor, para alguém ser missionário, não. Pode até servir, mas é para você que está sentadinho aqui, ou para você que está na sua casa assistindo o YouTube. A sua oração deve ser, a partir de hoje: Senhor, não me deixe de fora. Na minha concepção, ele não vai deixar, ou ele não quer deixar. Depende de você. Depende de você fazer como André fez. Não fique preocupado se vai aparecer ou não para os outros. Não fique preocupado se você vai exercer cargo A, B, C ou D na igreja. Isso não vale de nada. O que vale é sua relação com Deus e sua disposição com Deus para fazer parte da equipe de Deus no mundo. Quem sabe não é você o André da vez? O problema é, se você está há muitos anos andando com Jesus e nunca ganhou ninguém para Cristo, talvez seja na pandemia que Deus está dizendo: é hora de você ser André. Só vou repetir: há muitos Pedros esperando para você dizer: eu conheço o Messias. Minha oração é que Deus desperte o seu povo, o coração do seu povo, para fazer o que André fez. Ele não foi melhor personagem, humanamente falando, do que Pedro.
mas ele foi extremamente importante para o Evangelho chegar até a minha vida e chegar até a sua vida. Queria que você orasse agora. Aliás, peço que você ore. Seja sincero a Deus, dizendo: Deus, não me deixa de fora. Se não me deixar de fora, significa quero ter um envolvimento maior. Quero fazer mais, por mais que eu seja incapaz. Por mais que alguém usado pelo diabo venha dizer isso a mim, que você é incapaz. Me deixa ser usado por ti. Me usa conforme o teu querer. Há uma música que eu não lembro agora o nome dela, mas eu sei que a Aline Barros canta. E 2 semanas atrás eu conheci o autor dessa música. A música começa: ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. Não é assim? Como é o nome dessa música? Alguém sabe? Consagração. Talvez não. Deus está chamando a igreja dele para um momento de consagração. Para você entrar de uma vez por todas no time. No time de Deus. Baixe sua cabeça e fale com Deus agora. Diga a Ele: Senhor, não me deixe de fora. Quero fazer parte de uma vez por todas do teu time. O time de Jesus. Esse time nunca perde. Esse time só tem vitória. Porque o dono do time, o treinador do time é Deus. Andar com Ele é ter certeza plena de que o time dele não perde. Por muito tempo, você pode continuar orando, a igreja dele alguém tentou derrubar a igreja dele no mundo. Mas Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ah, quanta coisa aconteceu nesse mundo do meu Deus. Quanta perseguição aconteceu nesse mundo do meu Deus. Quanta crise aconteceu nesse mundo do meu Deus. Mas a Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra o time de Deus, que é a sua igreja. Senhor, às vezes queremos ser mais como Pedro, ter evidência onde estamos. Mas quão bom é lembrar que teu filho André foi usado pelo Senhor ao apresentar Pedro a Jesus. Nos ensina, Senhor, nesse tempo também, a sermos mais André, a estarmos dispostos e dizer ao Senhor: Senhor, conta comigo. Não me deixa de fora do teu projeto para esse mundo, que é a proclamação do Evangelho. O teu povo agora reunido, Senhor, algumas pessoas estão dizendo isso. Portanto, Pai amado, trabalha em cada coração. Dá-lhes, ó Senhor, a compreensão do teu Espírito, para que se comece a vivenciar isso mesmo em meio às dificuldades que temos, à pandemia que passamos. Pai, muito obrigado, porque o teu Espírito Santo fala conosco. Muito obrigado porque o texto sagrado diz que o poder vem do Espírito e esse poder é concedido àqueles que entregam a vida a Jesus como Salvador e Senhor. Esses são a tua igreja. Esse é o teu povo aqui na terra. Abençoa-nos, ó Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Teremos mais uma música, depois eu volto para encerrar o culto desta noite.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Vamos ficar em pé e vamos ter essa oração final. Estou lembrando que como o novo decreto vai até o dia 12 de maio, então o culto dessa semana que se inicia amanhã será próximo sábado, e consequentemente o culto da semana das mães também será no próximo sábado, não, no sábado
daquela semana. Então todo mundo fica sabendo já, você que está aqui, você que está no YouTube, sabendo que os próximos 2 cultos serão no sábado para obediência ao decreto. E amanhã, então, escola bíblica via Google Meet, tanto para crianças, para adolescentes, como para jovens, como para adultos. Deixa eu dar um conselho chato de um pastor chato e velho, Edna. A Bíblia ainda é o melhor instrumento para o cristão crescer. Um cristão que não estuda a Bíblia, na melhor escola do mundo, ele precisa pensar sobre o seu papel no mundo. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos dá para nos juntarmos como teu povo nesse lugar e adorar o teu santo nome. Pai querido, Pai eterno, agora eu te peço, aliás, Senhor, pelas famílias enlutadas desse nosso país, do mundo como um todo. Por alguém ter pego o vírus e ter chegado a óbito. É um momento de tristeza profunda, mas eu sei de uma coisa, que o Consolador deixado pelo Senhor, o Espírito Santo, ele consola o coração daqueles que sofrem. Pai, eu quero te pedir no nome de Jesus para que, se alguém da nossa igreja doente, ou com algum familiar doente, eu peço a tua interferência, se essa for a tua vontade. Pai, eu peço também para a semana que se inicia amanhã, que o Senhor nos dê uma semana de paz, uma semana onde possamos a cada dia mais sentir a tua presença e o teu poder nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a liberdade de prestar culto ao Senhor na tua casa de oração. Essa oração eu te faço, Pai, no nome de Jesus, o teu Filho, aquele que deu a vida por nós, que nós oramos. Amém. Poder sentar, queridos, estamos encerrando o culto. Cuidado, por favor, com a aglomeração. Deus abençoe a todos.